Bem-vindos a mais um episódio do ConaCast, o podcast da Conac. Aqui a gente fala sobre vida em condomínio de uma forma leve e com muita informação. Então, se você é uma interessada ou um interessado nesse assunto, já segue a gente no YouTube, no Spotify e também no nosso Instagram, Conac_condomínios e Conac_imóveis. E hoje eu já faço um convite especial para todo mundo que está assistindo a gente, mas especialmente os homens, porque eu acho que o assunto hoje vai interessar muito a vocês e vocês já vão entender o porquê. Eu sou Felipe Diuana, vou apresentar aqui o episódio de hoje, ao lado dela, Paula Morgado. Tudo bom, Paula? Tudo ótimo, eu tô ansiosa, hein, Felipe? Tô louca para falar sobre esse tema. Sabe por quê? Hoje não é ele que domina isso aqui, não, hein? A gente vai falar sobre as mulheres na liderança. As mulheres na liderança da gestão dos condomínios. Felipe, fala pra gente quem tá aqui hoje para conversar conosco. Hoje eu vou apresentar para vocês quem está com a gente e a nossa primeira convidada é a Daniele Drummond, advogada trabalhista, síndica profissional e sócia de uma empresa de sindicatura que a gente vai falar bastante sobre ela, hein? Bem-vinda, Daniele. Bom dia, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Em nome da Síndico A, eu agradeço esse convite. Sem dúvida nenhuma, é um assunto extremamente atual e importante para a gente tratar. E como vocês viram, ela não está sozinha, estou também com a Ana Carla Duarte, que é síndica profissional, advogada trabalhista, já foi assessora jurídica no Ministério Público do Trabalho, conciliadora no Tribunal de Justiça e hoje é sócia também de uma empresa de síndicos profissionais. Bem-vinda, Ana Carla. Obrigada. Eu quero agradecer a Felipe, a Paula, a Jéssica também, a todo mundo. E eu acho que isso é um tema importante. Cada vez mais as mulheres estão ocupando o seu lugar e um lugar diferente. Não só aquele lugar que era síndica moradora, mas agora com mais técnica, mais determinação. A gente vai ocupando um lugar diferente e vai mostrando que a mulher também pode fazer esse papel importante. Já aproveitando até o gancho aqui da Ana Carla, eu acho que esse momento aqui a gente vai estar falando, obviamente, para as mulheres síndicas profissionais, que a gente sabe que ainda é um espaço majoritariamente masculino, mas para você também, síndica moradora, que às vezes se sente frágil ou sofre algumas pressões do condomínio, tenho certeza que vão surgir muitas dicas, muitos momentos que você vai poder se ver no papel da Dani e da Ana Carla e melhorar aí sua gestão também. Como eu falei, meninas, é isso. Hoje é um espaço predominantemente ainda masculino, né? E eu acho que a gente tem um trabalho muito legal pela frente. Mas primeiro eu queria saber de vocês, como é que foi essa migração do escritório de advocacia para o condomínio? Como foi isso? Então, nós começamos em 2016. Eu tenho uma sócia, mulher também, Carolina. Nós começamos em 2016 com a Drummond e Marques, que é um escritório de advocacia. Ela já fazia a atividade de síndico profissional e eu só as minhas audiências. Na verdade, eu sou oriunda de departamento pessoal, me formei e me especializei em direito e processo do trabalho, sempre na área de gestão de pessoas. Ela fazia síndico profissional e eu fazia a parte jurídica do escritório. Graças a Deus, começamos a crescer muito e aí eu também comecei a ser síndica. Fui me especializando, fui fazendo vários treinamentos, cursos e graças a Deus alavancamos e hoje estamos as duas à frente da Síndico A, que não é à toa que tem o ar ao final. Para quê? Para trazer justamente o feminino a uma profissão que não é regulamentada, que na verdade é uma atividade feita por várias profissões e que era predominantemente masculina. E hoje nós estamos provando que mulheres também são capazes de fazer gestão, que mulheres são capazes de gerir obras, gerir condomínios, gerir conflitos e estar à frente junto com funcionários e moradores. E é engraçado porque tem algumas profissões específicas, né? No caso, síndico não é uma profissão, mas é uma atividade, tem várias funções específicas que a gente sempre acaba usando no masculino, né? Fala com o síndico, mas quem disse que é o síndico? Ah, e o seu dentista, mas quem disse que é um homem? O médico? Então acho que o síndico A, esse nome entra muito nisso, né? Exatamente. A gente quis trazer a excelência da atividade em excelência, da atividade presencial e pessoal, porque esse é o grande
diferencial que a gente traz à atividade e o feminino. E dizer, olha, não é só um síndico, existe a síndica. Não é só o homem, existe a mulher. E ela pode e faz a atividade tão bem quanto. Na verdade, afastar esse comparativo, né? Assim, o homem pode ser um ótimo síndico e a mulher pode ser uma ótima síndica. Não necessariamente você tem que se comparar a alguém, muito pelo contrário. Eu acho que quando a comparação é nossa e a gente tenta se superar e a gente tenta fazer o nosso melhor, a excelência vem junto, né? A gente não foge dela. Ana, conta pra gente como foi a sua transição. Então, eu sou advogada há 27 anos, sou síndica há 9. E aí começou, na verdade, eu continuo sendo advogada, continuo com escritório, só que eu só acumulei mais uma possibilidade de carreira. Começou, na verdade, de história, até uma história interessante, foi numa reunião, numa festa, no prédio que eu morava. Eu comecei como síndica moradora, e como eu era sempre participante de todas as reuniões, todas as assembleias, não ia para te criticar, mas ia, olha, pode te ajudar? Quer que eu seja secretária? Sempre auxiliando. Quando eu cheguei numa reunião dessa do prédio, me falaram assim, Ana, por que você não vai ser síndica? Falei, eu não, tá louca? Já tem problema mais velho. Vocês estão tudo loucos. Vocês estão tudo loucos. Quer me arrumar problema? Eu já sou advogada e já tenho problema demais. E aí o pessoal brincou comigo, Ana, vai ser. E aí eu tinha estado na igreja. Uma semana antes eu falei, gente, direito do trabalho tá muito difícil, gente. Porque ainda tem aquele negócio do direito do trabalho, se recebe no final, ainda tem esse tipo de coisa, né? Tem diversos ramos e diversos estilos de direito. Mas aí eu falava, gente, eu posso entrar com 20 ações agora, daqui tanto tempo que eu vou conseguir receber, a vida tá muito difícil. Com filha pequena, criando a filha sozinha, separada. A história de diversas mulheres hoje, principalmente na sindicatura, que é o quê? A mulher precisa trabalhar em algum lugar, muitas vezes moradora, não tem dinheiro ou está com dificuldade de pagar o seu próprio condomínio, então ela é empurrada para esse local. E aí foi isso que eu fiz. Aí eu lembrei na igreja que eu falei, nossa, eu preciso de uma luz. E aí me apareceu pastor falando, olha, às vezes uma porta está se abrindo na sua frente e você não está passando, você não está vendo essa porta abrir. E aí, quando me falaram isso, eu do nada parei e falei, eu vou aceitar. Pessoal, ué, nada? Falei, como assim? Falei, eu vou aceitar. E aí, nasceu a síndica moradora. E 3 anos depois, a síndica profissional. E aí foi, uma atrás da outra, e um prédio gosta do outro, vai falando na rua e vai passando, e assim foi. E esse foi o jeito que eu tive para me facilitar, para poder criar minha filha, não ter um horário fixo, poder adaptar o meu dia a dia. Claro que tinha dias de emergências que a gente tinha que correr. E aí foi a vez que eu consegui, como tem outras moradoras, que eu dou consultoria, síndicas moradoras, que a gente fala isso. Você estuda, você vai se capacitar, que talvez isso seja uma forma de você poder trabalhar e cuidar dos filhos também. Ótimo. E isso é muito interessante, porque essa história sua, Ana Carla, já exemplifica, por exemplo, por que eu comecei o programa de hoje pedindo para os homens também assistirem. Porque às vezes é uma situação, como você falou, é comum a muitas mulheres, às vezes está sozinha, precisa cuidar de uma filha sozinha, uma mãe separada. A gente sabe que isso hoje é muito mais comum a mulheres do que aos homens. Com certeza. Os homens geralmente não ficam com os filhos quando acontece um divórcio, uma situação dessa. No geral, acaba ficando com as mulheres. Então, você já trouxe aí um universo muito mais comum às mulheres, que às vezes o homem não tem noção, né? E quando vê ali a síndica, não sabe o que tem por trás, toda a história, o que fez, às vezes, ela chegar nesse local, né? Verdade. Eu acho que a liderança feminina traz algumas características diferentes na gestão. O que vocês entendem que é essa diferença, não só por serem síndicas, mas por serem mulheres também? Dani, fala um pouquinho pra gente. Eu entendo que a gente traz uma humanidade diferenciada. A gente consegue ver muito mais, antes de ver um funcionário, ver a pessoa. Antes de ver só um morador, tenta analisar o problema que ele está vivendo. Isso eu acho que é um ponto, a empatia e a humanidade, de uma maneira geral, ela advém mais do âmbito feminino do que do masculino. O homem, muitas das vezes, ele é muito mais pragmático, ele é muito mais prático. Ele chega lá, é A, é B, é 2, é 4 e acabou.
Só que a gente sabe que no universo a gente não pode mais, não cabe mais, principalmente nos dias atuais, onde você tem essa mega globalização, onde você tem uma mudança da humanidade no porte que nós vivemos, num pós-pandemia, num mundo em que cada vez mais a parte da informática está dominando o mundo. A gente não pode deixar de ver o humano. E é justamente o diferencial. Quando você faz, por exemplo, uma mediação boa num condomínio, quando você resolve um problema de um funcionário, em que você demonstra que, acima de qualquer coisa, ele é um ser humano, você já traz um diferencial para o condomínio. Porque isso não existe, isso não cabia muito. Via de regra, era aquele síndico morador, que era o xerife, o dono do prédio, que era o seu vizinho. Então, muitas das vezes, você descia para uma reunião de assembleia, ficava revoltadíssima com as atitudes dele, e no dia seguinte tinha que encontrar com ele na porta da sua casa, entrar no elevador e dar aquele singelo bom dia, internamente xingando. E aí, agora, o síndico profissional, ele afastou essa questão de ser um morador, de ser um vizinho seu de porta, trouxe o profissionalismo, uma ética diferenciada, porque por eu ser uma prestadora de serviço, eu vou ter muito mais cuidado nas minhas atitudes do que um morador, porque é o meu nome profissional que está ali. O condomínio pode passar, mas o meu nome no mercado, ele continua. Então, a minha ética, a minha humanidade, ela vai chegar antes do que a síndica profissional. Ana, já partindo para outro ponto. Já houve algum estranhamento quando você chega a um condomínio como uma síndica mulher, seja dos moradores, seja dos funcionários de condomínio? Ah, diversas. Diversas. Todo dia. Não tem nem como dizer Todo dia. nada diferente disso. Todo dia. Então, pegando o gancho que a doutora falou em relação a essa parte da humanidade, assim, é importante para a gente chegar e passar isso, a humanidade, para todos, tanto para funcionário quanto para moradores, a gente ter a escuta ativa, tentar conciliar algumas coisas, mas a gente também tem que ter o cuidado do não. Então, nem sempre a pessoa recebe o não de bom grado. Então, nem sempre a gente chega num local que a gente vai ser bem recebido. Porque teve talvez, vamos dizer, a gente tenha entrado, um outro tenha perdido. Então, às vezes, a gente entra em condomínios que a gente já tem o lado A e o lado B, sem o povo nem conhecer o nosso trabalho. Então, o que a gente passa? Olha, a gente passa que a gente vai trabalhar de um jeito imparcial, que não vai tentar não prejudicar ninguém, mas pelo benefício coletivo, mas existem algumas situações delicadas de direito individual nessa relação. Então, a gente não pode ser tão radical. Eu acho que eu sou conhecida como linha dura em certas situações, porque até às vezes a gente tem que até medir isso, que às vezes a gente sobe muito na régua, depois a gente desce, porque cada condomínio tem sua característica. Então tem condomínio que eu sou aquela que senta, conversa com os idosos, bato papo, até porque nessa nossa origem de advogada trabalhista, que é uma função social também, então às vezes a gente tem que dar esse lado social, mas também tem às vezes um lado que a gente tem que ser mais dura. Então às vezes a gente já chega para fazer cumprimento de convenção, de regimento interno, certas coisas de zeladores ou porteiros-chefes, que também são xerifes, então a gente tem que tentar fazer o jogo de cintura. E aí eu acho que entra a característica da síndica multitarefas, que a gente faz diversas coisas. Então nem sempre a medida é tão fácil, mas para poder a gente entrar num prédio, às vezes a gente tem que dizer não. Com um jeitinho, ou não, mas tem que dizer. Eu acho engraçado que nas suas redes sociais você fala muito sobre isso. Você fala sobre coragem e postura firme. Sim. Né? Você acha que são características que fazem a diferença ali Acredito. na posição de síndica? Acredito. Porque existem pessoas de todos os tipos no condomínio. Os equilibrados, como eu falei, os equilibrados e os desequilibrados. Os agressivos, aqueles que fazem coisa, e aqueles que não querem ordens, entre aspas, de uma síndica mulher. Então, às vezes, é difícil você convencer um morador. Por isso que você já tem que... Eu fui mudando a minha característica conforme os anos. Inicialmente, eu era uma síndica operacional total. Boot, calça,
de operacional, eu subo em laje até hoje, de salto, eu subo em laje, eu faço inspeção, eu quase que desço de rapel do prédio. Eu continuo fazendo a mesma coisa, só que você tem que mostrar uma outra postura, uma postura mais séria. Algumas pessoas você consegue ter um papo mais tranquilo, outros não. Então a gente sofre com isso, sim. Existem pessoas que são agressivas, são moradores sociais, inclusive com outros moradores, então a gente às vezes tem que entrar. Então nem sempre é tão tranquilo. Então alguns moradores a gente precisa mostrar um afastamento, um limite, né? E aí até vocês vão saber falar melhor sobre isso. Mas você sente que às vezes é até velado essa questão de... que nem sempre ele vai chegar com uma agressividade por você ser mulher, né? Mas às vezes desmerecer o seu trabalho, ou então questionar algumas coisas que talvez se fosse um homem não questionaria. Vocês já passaram por alguma situação assim que foi bem sutil? Sim. Sim, com certeza. Na verdade, ainda há muito aquele entendimento de que só quem entende de obra é homem, só quem entende de prédio é homem e só quem sabe fazer gestão é homem. Isso ainda existe. E aí, quando você chega, mulher, talvez dependendo do prédio, né, funcionário, ainda é 90, pelo menos nos meus prédios, 90% são homens. Então, quando você chega, muitas das vezes, mais nova, mulher, é você que vai comandar. Já tem essa questão, né? Toda vez que há uma mudança de síndico, o funcionário, de uma maneira geral, ele fica muito inseguro, porque ele não sabe se a síndica vai entrar, vai mudar tudo, se não vai. E aí vem a questão do morador. Quando você chega, não, olha só, a gente tem que avaliar. Estou com um vazamento na minha unidade. O condomínio tem que intervir. Não, senhor, vamos ver a localização. Mas é você que vai ver a localização? Senhor, pela localização, muitas das vezes a gente consegue ter uma ideia se é uma coluna de água que passa pelo condomínio, se é um encanamento da unidade. Mas você não vai chamar um pedreiro para ver? A posição, via de regra inicial, é essa. Se eu vou dentro da unidade analisar alguma coisa e estou com um pedreiro do lado, está validado. Se é só você, mas a gente tem que chamar mais alguém, né? E aí você entende essa sutileza. Você tem que chamar mais alguém como ser mulher. Não vai ver isso, né? Isso acontece bastante. Verdade. Assim, em relação ao que a doutora falou, em relação à obra, assim, eu sou advogada, ela é advogada, a gente não entende de obra inicialmente, mas é por isso que a gente tem que ter assessorias técnicas também, seja qual for, Sim. seja do advogado, no caso, né? Seja do pedreiro, seja do engenheiro, a gente precisa contar com assessorias técnicas, eles que vão endossar. Só que com a experiência, eu mexo em furadeira, eu mexo até em coisas piores, assim, em relação à obra. Só que quem vai me dar o aval e até a segurança, eu posso falar uma coisa, o pedreiro pode falar exatamente a mesma coisa. Só que o cara vai prestar atenção no pedreiro. Exatamente Comigo, isso. como síndica, ele vai prestar atenção, tudo bem. Mas até, assim, uma coisa de dica que eu dou, a gente não precisa saber tudo. É óbvio, ninguém sabe tudo. É por isso que a gente tem que contar com assessoria técnica. Seja de uma boa administradora, para te dar um retorno, um feedback, às vezes de coisas que você nem prestou atenção, e eles já te alertaram sobre isso. Olha, isso tem que fazer aqui. Ó, isso aqui não. Você viu que saiu uma lei nova? Você viu que tem um regulamento novo? Quer ver uma coisa? Na época de pandemia, que foi aquele caos, assim, que você também era síndica na época da pandemia, você sofreu isso? Porque Síndica tudo era extremamente novo. e advogada trabalhista. Saía uma MP de manhã, à noite eu já estava recebendo ligação e telefonema, tanto de morador quanto de empresa, que eu prestava consultoria. E aí, doutora, qual é o resultado? O que a gente vai fazer? No dia seguinte tinha uma nova, você não tinha nem acabado de estudar no anterior e já eram 2 ou 3 para ler ao mesmo tempo e definir o que cada um ia fazer naquela época. E tudo novo. O decisório tinha que ser ali. Você não tinha estudos anteriores para te ajudar. Você que tinha que entrar com aquilo. Olha, gente, por favor, não coloque os sapatos no corredor. Em tese, área comum não pode ter tudo. As pessoas botavam compras, botavam carrinho, ninguém queria entrar em casa. E você tem que ser flexível nessa hora.
Então, não tinha nenhum estudo técnico para você chegar e falar, vamos fazer isso porque um colega me deu uma dica. Não, era você no decisório. Então, todo mundo dentro de casa e eu toda arrumada, parecia de CTI, entrando num apartamento para retirar um corpo ou alguma coisa assim. Então, eram coisas que a gente tinha que tomar iniciativa, sabe? Foi tudo novo. Ana, aproveitando isso, qual a situação mais desafiadora que você já vivenciou nesses seus 9 anos aí como síndica profissional? Olha, primeiro o que o Felipe falou de boicote, de velado, pessoas que quebram tubulação, arrancam a fiação para entrar em curto, porque às vezes a pessoa não interioriza que ela está no barco, e se o barco afundar, ela está dentro. Então, ela quer que a gestão não dê certo, mas não pensa nas consequências piores. Na época da pandemia, muitos idosos abandonados, muita gente, que a gente tinha que fazer mutirão, porque inicialmente as pessoas, olha, fique em casa, vamos ajudar um dos outros. Depois ficou parecendo um mundo zumbi, era cada um por si, estava todo mundo extremamente assustado dentro de casa, e a gente que tinha que ir. Então, eu cuidei de prédios para ajudar outros colegas que eu tinha que subir com compra, porque o idoso não conseguia sair. E o idoso não sabia, não tinha Pix na época, eles não sabiam mexer no celular. Como é que vai fazer uma compra? Quase não tinha lugar que se comprasse coisa online. Então, foi o caos. Tivemos que fazer recolhimento de corpo de uma senhora que faleceu e a gente teve que auxiliar. Violência doméstica, de arrombar um apartamento e me ligar, eu estar na rua, tive que sair correndo para chegar lá. Então foram coisas muito delicadas. Eu brinco que onde todo mundo corre contra, a gente tem que correr para cima do problema. Então a gente tem que resolver. Então, a função de ser síndico não é só falar com o funcionário, ver se está chegando ali. Não, o buraco é muito mais embaixo. Sem Né? dúvida Muito mais alguma. embaixo. Tem muito mais coisas que a gente não passa para o morador, porque o morador quer ficar tranquilo em casa. Então a gente passa só o que foi extremamente necessário. Esse dia a dia, essa logística complexa, a gente não passa. Não precisa. Não preciso criar um pânico dentro de um prédio, botar no elevador que recolheu um corpo, ou botar no elevador coisas básicas. A gente procura segurar os problemas, bater no peito e chutar. Mas é a gente que faz isso. Você falou um ponto que eu acho muito interessante. Eu sempre trago isso para a CONAC, né? Mesmo como administradora, vocês como síndicas, a gente está lidando com um bem e com um cerne da família da pessoa. Seja o tipo de família que for. Falar da casa, falar do condomínio, falar do lar de cada um. Então, isso vai passar por tantas situações, vai passar por tantas vivências, vai colocar ali as diferenças à prova, vai colocar ali essa convivência dessa comunidade que é um condomínio, né? Tão plural. Dani, e você? Já teve alguma situação que foi bem desafiadora? O que você lembra? Então, mais desafiador. Já fui parar na delegacia por situações vinculadas a você tentar fazer, né, prevalecer o direito da coletividade dentro do condomínio e ter denúncia de desacato, de várias situações de impedimento do ir e vir. Já tive situações de vazamento dentro de unidade, o morador não está, impedir e você ter que chamar chaveiro, testemunhas e quase a força policial para poder entrar, para impedir que água entre dentro do elevador, que outras unidades fossem danificadas. Então, justamente por a gente lidar com o que é de mais importante hoje, que é o que é a propriedade. A gente lida com aquele espaço que é seu. Não importa se é alugado, se não é, se é próprio, mas é aonde é o refúgio. Eu saio do meu dia a dia de trabalho, de dificuldades. Quando eu entro na minha residência, quando eu entro no meu lar, ufa, aqui é o meu espaço. E aí, de repente, vem uma síndica, uma pessoa que às vezes eu não tenho o mínimo contato para dizer que a minha atitude aqui está errada. Como assim? Quem é você para vir me dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer dentro da minha casa? Isso é muito comum. E aí vem essa questão. No meu escritório, inclusive, eu e a minha sócia temos perfis bem diferentes. Justamente por eu vir da área trabalhista, de uma área que é muito mais social, eu tenho esse perfil mais conciliador, mais apaziguador. Ela já é mais incisiva. E cada prédio você tem um perfil. Cada prédio você tem um perfil de funcionários, de morador, onde você vai ser mais incisiva ou menos incisiva.
onde você vai ter mais desafios das pessoas te dizerem que você não vai resolver o problema está afetando a coletividade. Não me importa a coletividade. O que me importa é o meu interesse. E aí você vai praticamente ensinar aquele morador que quando você mora num condomínio, muitas das vezes o interesse da coletividade, ele vai se sobrepor ao interesse pessoal. Ele vai estar acima. Porque se num condomínio que tem 20 unidades, 18, 17 pensam de uma forma e 2, 3 pensam de outra, esses não vão, apesar de tentarem convencer, não vão conseguir. Então, o maior desafio que a gente tem é justamente no lidar com as pessoas, lidar com as expectativas. Porque muitas das vezes o problema não é a situação, é a expectativa do tempo da solução, de como você vai resolver, do afago ao ego da pessoa que você vai fazer, porque muitas das vezes você pode não estar fazendo o que a pessoa quer. Mas se você chegar e falar, não, olha, mas eu entendo o seu problema, eu quero entender e acolher a sua dor para dentro da melhor forma conseguir resolver, a situação já minimiza. Você pode até estar fazendo do seu jeito, mas o fato de você entender a pessoa já dá uma acalmada. Você inverte ali, né? Você acaba invertendo um pouco os papéis. Mas, obviamente, você tem aquela situação que, como essa que eu expliquei, que eu falei, o senhor permitindo ou não, eu vou entrar no apartamento. Eram 3 pessoas atrás filmando, 2 testemunhas na frente, o chaveiro, o conselho. Quando você entra no apartamento, filtro, a mangueira soltou, jorrava água. No final da história, o morador ainda me agradeceu, porque senão ele teria perdido todos os móveis planejados do apartamento. Mas se você não for impositivo num momento como esse, o caos fica generalizado. E acho que acaba também, Dani, para tomar essas atitudes, precisam de muito conhecimento, como vocês dois são já advogados e tal, mas como também a Ana falou, você tem que correr atrás muitas vezes, aprender novas diretrizes, o que fazer em cada situação, trazer parceiros. Hoje vocês participam de algum grupo, Ana, de mulheres síndicas ou de mulheres com esse interesse? Existe algum movimento nesse sentido? Sim, eu participo de diversos grupos. Inicialmente, a gente começou com alguns grupos de internet, mulheres síndicas de Sergipe e outros que a gente participa, até quando a gente vai em eventos. Hoje também o Chá das Síndicas, com síndicas também que se reúnem para isso. CW Condo também, só de mulheres. E aí acaba uma passando para outra. A gente, além do network, a gente faz contato com administradoras, a gente vai em eventos, e foi o que você falou. O tempo todo a gente tem que estar antenada do que tem de novidade, né? O tempo todo. E ela me falou essa parte do negócio da tubulação, né, que soltou. E isso aí, eu vou te falar, o síndico que ainda não passou por isso, não passou, é que nem tombo de moto. Vai ter. Ainda não, mas vai ter. Se não aconteceu, se prepare, porque chegará o seu momento. É o seu momento. Isso é o que a gente vê. E o que a gente pode fazer de respaldo é esse. Né? A gente vai pela emergência, pelo bem comum, porque entra a água, começa pelo apartamento, vai pelo corredor, muitas das vezes alguém que alerta a gente é porque tem água no corredor, e aí depois escorre para o elevador, aí queima a placa, queima tudo, aí é o caos. Aí que acontece, aí como é que a gente faz, né? Porque às vezes o prédio tem seguro bom, às vezes não tem um seguro bom, e às vezes não é só isso, tem outros bens, né? Estufa piso do corredor, entra na casa do outro morador, então é isso, a regra é essa mesmo. Em situação de emergência, quando muitas vezes as pessoas preferem jogar a sujeira para debaixo do tapete, a gente tem que tirar a sujeira e cair dentro. Isso acontece. Você falou dos grupos, né, voltado para síndicas mulheres. Sim. Eu achei curioso ter esses grupos que vocês debatem coisas que são, pelo que eu entendi, naturais a síndicos, independentemente do gênero, né? Mas por que a importância, queria ouvir de você, de focar só nas síndicas mulheres? O que acontece? Assim,
de qualquer jeito, assim que sempre que a gente se reúne, não é um grupo de feminismo radical que seja mulheres contra homens, ninguém está falando isso. Nós estamos agregando alguma segurança para a mulher, dizer que nós temos uma atuação diferente. Cada um tem sua personalidade, seja pessoa ou seja gênero. Cada um tem sua personalidade. Então, nossas reuniões são de mulheres, mas os eventos são misturados. Temos diversos homens, inclusive muitas têm sócias mulheres e sócios homens. No meu caso, tenho sócio homem. Mas, de qualquer jeito, o que a gente passa? Como você pode fazer? É um apoio normal, a gente fala normal. Agora, também a gente fala de violência. São muitas matérias que, às vezes, até procuro levar também nos grupos, que são matérias correlatas. Estudar sobre PNL, programação neurolinguística, como é que você conversa com a pessoa, como você trabalha o seu serviço, a parte social, a parte psicológica, como eu fui conciliadora do Tribunal de Justiça, teve até um caso que eu sempre levo para as meninas, é assim, às vezes a gente fazia um treinamento lá com o psicólogo do TJ e eles falavam assim, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes a pessoa só quer a pessoa vai numa agressividade e às vezes você vem reativa também, daqui a pouco você para e fala, opa, aí tem mais coisa além disso aí. Não é só essa reclamação formal. Aí você tem esse lado humanizado, como a doutora falou, em relação a o que será que essa pessoa está passando, ou qual é o histórico, qual é o perfil. Então, às vezes tem um problema no prédio, eu chego, já puxo o perfil do porteiro para me perguntar como é que é essa pessoa, que eu não sei quem é. Olha, ela tem problema disso, ela tem um filhinho que tem esse problema, ela passou por isso agora, aí você fala, então vamos devagar com o negócio. Aí a parada é outra. Então a pessoa fala, você conversa, colocando o limite do respeito, é claro, para você não ser também agredida. Aí no final fala assim, olha, senhora, me desculpa, realmente, foi um erro do funcionário da minha equipe, a senhora, me desculpa, nós vamos... Parece que faz assim, ó, parece que some aquilo. Então, você também tem que ter esse jogo de cintura. Por isso que eu falo que a gente não tem que estudar só a parte de síndico, a parte de lei. A gente tem que ir para áreas correlatas. Ler sobre neurociência, psicologia, a gente acaba fazendo tudão, né? Então, isso até para facilitar. E aí o nosso trabalho flui melhor, né? Dani, você também tem ações voltadas para a mulher. Você falou da empresa que se chama Sindicoar, né, especificamente, mas vocês fazem algo para prestar apoio para que mulheres entrem cada vez mais nesse ramo? Sim, a gente, na verdade, eu gosto muito dessa parte. Eu sempre tive em mente que o conhecimento não ocupa espaço, né? E, na verdade, o que nos liberta em qualquer ramo profissional é o conhecimento. O grande desafio, né, quando eu saía de dentro do escritório, de trás do computador ou de dentro de uma sala de audiência para ir para o condomínio, foi justamente isso, a busca do conhecimento. Porque eu vinha de uma área completamente diferente, tem a parte de gestão que está vinculada, mas 70% do que envolve o dia a dia de um síndico, eu não era familiarizada, eu não tinha o conhecimento. E busquei muito essa área e esse conhecimento dentro de administradoras, dentro de parcerias, e aí justamente você acreditar que o mercado tem espaço para todo mundo. Eu estou aqui do lado da Ana Carla, nós somos advogadas trabalhistas e somos síndicas, mas nós não somos concorrentes. A gente está aqui em parceria, a gente está aqui para trocar vivências, já falamos onde cada uma atua. Ah, não, se tiver... a gente tem grupos de síndicos onde a gente fala, gente, tem um condomínio que me pediu proposta que eu não tenho como atender. Quem pode atender? Quem pega essa área? O mercado é muito grande. Então, a partir do momento que você amplia isso, você, na verdade, está trazendo ajuda e conhecimento. Você oferece... Porque eu penso muito isso. Quando você joga para o universo te devolve o que você joga. Então, se eu jogo oportunidades, conhecimentos, aprendizados, é isso que eu vou receber. Então, a gente agrega as mulheres. Muitas das vezes, elas têm medo desse novo, de, nossa, mas numa nova profissão, 40, estou perto dos 40, vou quarentar e vou assumir uma nova profissão. Sim, vamos. Vamos aprender em conjunto, vamos fomentar, eu vou te divulgar, você vai me divulgar, a gente vai crescer e a gente vai aprender junto. Isso, para mim, é o must do mercado. E vocês quebram o estereótipo que a gente tem
muitas vezes da rivalidade feminina, né? Quando você traz uma fala dessa, quando a Ana faz um grupo voltado para mulheres se apoiarem nesse sentido, né? Sim, eu acho que assim, o companheirismo é o que foi se perdendo nesse mundo globalizado. O individualismo, o ego, ele acabou tomando uma proporção que fez com que as pessoas se perdessem um pouco. Então, eu acho que o feminino nessa profissão acaba ajudando muito isso. Não, a gente pode seguir em conjunto, a gente pode fazer junto. Você não precisa fazer separado. Você pode ter o meu apoio. E a gente não é concorrente por isso. A gente pode fazer a mesma atividade e seguir juntos. Eu não preciso estar dividindo, vamos somar. Porque, por exemplo, se eu estou dentro de um tribunal, muitas das vezes eu já cheguei na Justiça do Trabalho 8 horas da manhã e saí 3 horas da tarde, fazendo 4, 5 audiências. Aí vem um colega e me pergunta, você pode fazer mais uma? Ah, não, eu não posso, mas deixa eu te indicar uma pessoa de super confiança. Você está fazendo a roda girar. A roda do bem, a roda das pessoas que são unidas, que são parceiras, que acreditam no trabalho, que acreditam na mulher, que acreditam no homem, que afastam a competição e trazem a cumplicidade. E aí eu entendo que dessa forma as coisas fluem muito melhor. Eu acredito assim, em relação à parceria de mulheres, realmente não há de a gente falar que não existe, tá? De uma mulher, às vezes, não indicar a outra, porque ela fala, não, eu não vou indicar, porque hoje eles estão com uma outra síndica, mas amanhã eles podem me procurar de novo, mas já tem a outra. Então, como todo lugar que você trabalha, você tem que se associar a pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Né? Do mesmo jeito que eu indico outras pessoas, outras colegas. Ah, Ana, você vai para uma rota diferente da sua. Não, realmente essa não é minha, mas eu vou pensar numa colega do meu grupo que de repente possa te ajudar. Ou você fala, olha, esse condomínio é brabo. Ele é brabo, as pessoas são agressivas, tem um déficit enorme, ninguém quer fazer nada e eles estão querendo pegar um síndico de bucha. Aí eu não vou indicar uma amiga minha. Eu vou falar, não vou colocar colega nisso, eu vou falar, bom, deixa eu pensar, alguém, vou colocar um bem casca grossa, que vai chegar lá, Aquele xerifão. que ele chega e, ó, sabe? E às vezes a parceria é sobre isso, né? Sobre não colocar em furada. Sim. Também, Como é que eu né? vou fazer? Não, olha, gente, não dá pra dizer que falar o mundo é assim. Você tem essa postura. Aí você tem que começar a fazer parceria, se associar a pessoas que tenham a mesma postura sua. Até porque em relação a tudo, honestidade, comportamento, perfil. Eu não posso. Tem colegas minhas síndicas que são muito calmas, tranquilas. Se eu botar num prédio hardcore, vão comer ela. Com farofa. Com farofa. E aí eu falei, não vou fazer isso. Então, isso tem que ser uma coisinha. Você também tem que ter consciência. Existe rivalidade feminina? Existe. A gente sabe. Então, é só você se associar a pessoas que tenham o mesmo perfil seu, mesma vibe, né? Vamos entrar agora num assunto um pouco mais delicado, mas atual e necessário. Violência doméstica, feminicídio, tá aí, todo dia aparecendo na televisão. A gente teve o caso recente sobre a moça que foi espancada dentro do elevador, onde o condomínio ali acaba tendo um papel fundamental até de proteção dessa mulher diante de tudo que ela sofreu, e ter câmeras, enfim. Vocês já vivenciaram alguma situação onde foi necessário intervir, denúncias, violência contra a mulher, enfim? Sim, eu já tive uma situação de eu estar numa reunião de conselho dentro do prédio e, de repente, a gente começar a ouvir uma gritaria de briga pesada e pedido de socorro. A primeira coisa, chamamos a polícia, chegamos a tocar na unidade, ninguém abriu a porta, só abriu quando a polícia chegou. Ali, depois, ficou aquela coisa velada, não, caíram objetos, uma estante caiu no chão. Foi a desculpa da época. E a gente sabe que não, né? E aí você depois identifica, né, meio que um pouco a vergonha de quem está envolvida na história e a sua posição de você, perante os demais moradores, ter que dizer, numa situação como essa, ligue, peça ajuda. É melhor que a polícia chegue e descubra que realmente não era nada, do que depois a gente ficar pensando que a nossa omissão pode ter deixado de salvar alguém. Obviamente, é muito delicado você
entender o que está acontecendo a quatro paredes. Mas a nossa omissão, ela pode contribuir com um prejuízo e pode afastar que salve uma vida. Eu acho que o grande pensamento é esse. Independente se é síndico, se é morador, se é do conselho, somos humanos. E como humanos, qual é o nosso papel mediante a uma pessoa que está sofrendo algum tipo de violência? E mais, a violência não só física, mas muitas vezes a violência E psicológica. geralmente começa na psicológica, né? Até Entendeu? chegar na física. Você começa a perceber, é um grito que é um pouco maior, é um gesto que vai te intimidar, é uma postura que, né, geralmente vem daquele homem mais impositivo, daquela, né, aquele veio de uma geração em que o homem era o provedor e o protetor da família, e agora, muitas das vezes, ele é o abusador. Ele é quem tira o sono, ele é quem tira a paz. Então, isso é dentro de uma comunidade, de um condomínio, é algo extremamente complexo. Porque você está ouvindo alguma coisa, como é que você vai conseguir distinguir? Isso traz risco. Esse grito um pouco maior, essa violência um pouco maior, porque quando se chega às vias de fato, você passa e olha, você vê uma mulher com uma mancha roxa num braço, com um olho machucado, aquilo já liga a seu sinalzinho vermelho de atenção, mas muitas vezes esses sinais não acontecem. Não é tão Muitas explícito, vezes né? não é explícito. E a violência psicológica, como você falou, muitas vezes é silenciosa e no âmbito privado. E Ela muito acontece com pior. certeza. E até onde o síndico vai entrar nisso aí? Exatamente. E aí o que acontece? Você entra às vezes nessa situação, e aí já aconteceu assim comigo situações que ela estava falando, assim, situação que teve um arrombamento, e aí eu vou até um pouco mais. Depois disso, como é que o síndico vai atuar? Vamos dizer, comprovado que teve uma violência doméstica, a primeira coisa que eu falo, 180 é da mulher em relação à violência doméstica, 190 é o emergencial. Então, como é que eu oriento meus funcionários? Olha só, aconteceu isso? Não quer aparecer? Liga para mim. Olha, visualizou alguma coisa na câmera? Fala comigo, que eu vou ver na câmera em outras coisas passadas para a gente olhar, né? E aí não entra só violência homem e mulher, entra idoso, entra criança, e até onde você pode entrar na casa da pessoa. E aí tem outra situação além. Vamos dizer, é nesse caso que eu tive que entrar no apartamento com a polícia, porque tinha um arrombado, ela não estava em casa. Como é que a gente faz o depois? Mas a situação foi um homem arrombou Um pra homem, tentar... era um ex-marido que Caramba. arrombou porque queria falar com ela, ela não estava, tinha saído com a criança, que era filha, já tinha destruído o carro dela fora, porque porteiro é aquilo, né? Porteiro, a gente tem que saber. Eu até digo, 50% da tua gestão é você ter um bom relacionamento com a equipe. Porque eles passam para você o que está por dentro da história. Então, o que está acontecendo? Como é que é? Olha, chegou com o carro destruído, o ex-marido pegou e jogou um negócio de concreto dentro do carro com a cadeirinha da criança dentro e com a criança dentro. Então, assim, o que aconteceu? Olha, arrombou o apartamento quando eu cheguei, me ligou correndo quando eu cheguei. E é isso também, síndico não é polícia. Eu não tenho que entrar no apartamento, nem eu falo para os funcionários. Você tenta no máximo, olha, não faz isso, não sei o quê, tenta pegar a pessoa. Agora, se colocar em risco, nunca. Em risco total, nunca. É Inclusive, polícia. a gente fez um podcast com a doutora Marisa que ela fala justamente isso, né? Óbvio que recomenda-se a ação para fazer algo para conter a possível violência, mas ela jamais indica o confronto direto. Você Sim. entrar lá e querer resolver o Sim. problema, né? Então eu falo, olha o que aconteceu. Eu tive que ir lá, quando eu cheguei lá com a polícia não estava querendo ir. Eu falei, olha, não sei se tem a criança lá dentro, se a mulher está dentro, ninguém tem essa informação. E aí, quando nós entramos, realmente não tinha nada, a gente saiu e tudo. Quando ela chegou, que a gente falou, ela foi na delegacia. Feito isso, eu falei assim, tem a medida protetiva. A medida protetiva chegou no prédio e eu tive que orientar todos os porteiros. Olha só, gente, tá com medida protetiva, não pode entrar. Coincidentemente, depois de uns 4 meses, estou entrando no prédio. Por sorte, por causa de emergência, levei minha filha para ir comigo.
coitada da criança, filho de síndico trabalha também, né? Também trabalha. A minha volta e meia vai Aí eu comigo pro falei, prédio. vambora. Cheguei nesse prédio, quando eu cheguei, ela segurou, falou, mãe, segura aí que o cara tá no elevador. Até ela sabia. Caraca. Ela falei, por quê? Ela falou, o cara tá no elevador. O cara tava no elevador. E eu já peguei o telefone pra ligar pra polícia. Eu falei, ué, com medida protetiva? Que isso? E aí, não, cheguei na portaria. Ih, doutor, ele já tá aqui de novo há 2 meses. Mas ele não avisou a portaria. Se alguém barra ele, aí já era aquela confusão. Mas podia ter me avisado. Olha, tem uma medida protetiva, entre aspas. Eu falei, seu advogado tá sabendo disso? Também não. Então, também é delicado pra gente nisso. Sim. A gente tenta proteger, às vezes não dá certo. Mas existem outros fatores, emocionais, dependência psicológica, física, codependência, que a gente, financeira, tudo, que a gente não vai entrar. Sim. Mas a gente faz o nosso papel. E aí o morador tem que saber que ele também tem que ajudar a gente, pra gente ajudar eles. Nem sempre dá certo, mas a Eu regra é tenho uma essa. pergunta boa aqui pra vocês, mas antes eu quero convidar quem tá assistindo a seguir a gente aí no YouTube, no Spotify, no Instagram, como a gente já mencionou, Conac _ Condomínios e também no Conac _ Imóveis. E agora a minha pergunta é: a gente falou sobre violência doméstica, de casos que vocês já presenciaram como síndica. A gente falou de situações desafiadoras que vocês já passaram como síndica. Falamos de aqueles momentos velados que, né, que vocês percebem que estão questionando algo por vocês serem mulheres. Agora eu quero saber se vocês já passaram por alguma situação explícita em que claramente jogaram contra vocês, digamos assim, por ser uma síndica mulher, por ser uma mulher em uma posição de liderança. Sim, eu inclusive já ouvi de funcionário que não me reconhecia como síndica do prédio. Primeiro, essa história de empresa síndica, isso não existe. O prédio ou tem uma síndica ou não tem síndico. E você, como síndica, eu também não te reconheço como síndica. E aí você entende, né, que ser gerida por 2 mulheres, ser gerida por uma mulher já é difícil, por 2, que ainda tem uma empresa com o nome A no final, aí é demais. E aí você tem que vir o momento de ter o pulso, de demonstrar ao que você veio, até porque depois de uma situação dessa, dificilmente essa relação, ela vai ser cordial. Ela vai ser, ela não se sustenta. Ela vai ser sempre naquele limite. Sim. E aí é o quê? Você conheceu o perfil do prédio. Você conheceu o perfil dos funcionários. Tem muito morador que chega perto de você, olha, se vai ter obra, dependendo do que você tenha que fazer na sua unidade, eu necessito da ART. Eu não tenho obrigação nenhuma disso. Não preciso te dizer o que eu vou fazer no meu apartamento. Já fala que é direito de propriedade, ele faz do apartamento que Dentro ele do quiser. meu apartamento, É. eu faço o que eu quiser. Eu tive, semana passada, estou com um problema elétrico em uma unidade, e o problema é além do que se esperava, uma unidade que é alugada, e aí a moradora já estava, de fato, há alguns dias sem luz, e aí eu falei, enquanto não me for apresentado a ART, no quadro de luz não é mexido. Porque do quadro de luz até a sua unidade é responsabilidade da unidade, mas o serviço tem a exigência da ART. Se vai ter a ART ou não vai, isso não é problema meu. Vai ser resolvido hoje. Eu simplesmente, a ART, estou aguardando. A ART não chegou e ninguém mexeu. E não vai mexer. E aí, você, mulher, contra homens que se dizem muito conhecedores, mas que, de fato, para essa atividade específica não tem o profissionalismo, a técnica necessária, e você diz, não, não vai. E a pessoa acredita que vai conseguir se sobrepor a você em muitas situações por você ser mulher. Mas não vai. Ana Carla já se passou por alguma situação assim, que se sentiu ameaçada ou constrangida por ser mulher? Diversas. Tanto falando sobre homem, falando de mulher também.
Porque do Sim. mesmo jeito que a gente vai, às vezes tem gente que fala, eu não gosto de médica mulher, só gosto de médico homem. Tem gente que fala na sua cara, eu não gosto de síndica mulher, só gosto de síndico homem. Porque você tem que lidar com pessoa de obra. Eu já fui falar com um cara para pegar o final da obra. Eu cheguei lá, o pedreiro tinha feito um monte de lambança. E eu falei, olha, se dá uma ajeitadinha aqui, fala com toda a cautela e esse que ele não vou arrumar. Não vou arrumar, e não vou arrumar. E começou a revirar os olhos, e eu falei, eu, hein? E aí eu tive que chamar um outro funcionário para me acompanhar. E aí isso aí tem diversas coisas. Tanto o conselheiro que quer peitar e quer falar que ele é o dono do prédio, que ele está lá desde que o prédio foi construído, e que ele entrou, e que ele vai mandar e pronto. Como já teve até tanto morador que boicota o serviço da síndica, porque não quer que dê certo, como tem, vamos dizer, um conselheiro que eu tive que disse para mim que ele ia ser o responsável pelo setor de compras. Falei, que fofo. Numa convenção que o condomínio não é, que o conselho lá não é nem fiscal, é consultivo. Então, se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre alguma questão, Eu pergunto. valores altos, eu pergunto, mas se eu não perguntar, ele não precisa me responder. Então, a gente entrega as pastas, balancetes direitinho, até para que eles vejam que o nosso trabalho, pela transparência, a gente está fazendo um bom trabalho. Agora, em relação a isso, eu não tenho que ficar passando. Eu falei, então, quer dizer, então, eu vou ver a necessidade do serviço, o senhor vai comprar e eu assino a responsabilidade que o senhor compra? Qual é a sua formação? Eu trabalho numa área totalmente diferente. Então, gente, isso não dá certo, né? Então, eles tentam, às vezes, assustar, e aí fazem esse lobby do lado A, do lado B dos haters no prédio, que eu acho que isso é uma das piores coisas que a gente tem para trabalhar, porque a gente fica o tempo todo tendo que gastar energia e tempo tentando convencer, tentando mostrar que é o nosso trabalho, que a gente não está ali por política, que a gente está querendo desempenhar um bom trabalho. Então, isso demanda muito desgaste do síndico. Então, esse lado, das vezes, do preconceito da mulher, achar que a mulher é frágil, que a mulher é fraca, que a mulher não consegue segurar essa, não consegue pegar uma emergência, isso, para mim, é que é o mais prejudicial. Que a gente já entra no jogo, parece que perdendo. Tem gente que a gente já entra e o cara já não gosta da gente, sim, a gente nem se... eu entrei numa assembleia uma vez, comecei a apresentar, olha, nós fazemos assim, assim, assado, e aí o morador veio para mim assim, e se a gente não gostar do seu serviço, como é que a gente te demite? Eu falei assim, querido, acabei de entrar, tô entrando agora. Deixa eu te convencer que meu trabalho é um trabalho legal, você vai gostar. Sabe, o cara perdeu até a rebolada. Agora, não precisa, né? Só porque era mulher. Para a gente poder finalizar, trouxe um dado para vocês da CONAC, tá? Hoje já temos uma crescente das mulheres como síndicas, sendo moradoras ou profissionais, onde a gente está com 60% homem e 40% mulheres. Mas como síndicas profissionais, a gente teve um crescimento nos últimos 3 anos de 30% Nossa, das mulheres que como bom, né? síndicas Máximo. profissionais. Isso é muito legal e mostra para todo mundo também essa expansão. Que conselho rápido vocês dariam para uma mulher que deseja ser síndica, que tem essa vontade? Qual o principal conselho? Seja você. Traga para o seu trabalho o que você tem de melhor. Se capacite, estude, aprenda, mas não perca a sua essência. Você não precisa ser igual a outra mulher e nem igual a um homem para fazer o seu papel com excelência. Seja você. Ana. Bem, boas parcerias, estudo. Hoje em dia está muito fácil você pegar cursos pela internet, mesmo quando a gente não tem tempo. Escutar é importante, debater com os amigos é importante. Estudar matérias correlatas, como eu já falei, coisas que possam te ajudar. Outra coisa também que é importante, invista nos limites também, importante antes de falar limites. Procure horários para você trabalhar, para você não parecer que você está sempre disponível e a pessoa pode ultrapassar teu limite, até para você não adoecer, tem um burnout, tem um monte de síndica doente aí, né, sofrendo essa pressão porque não sabe botar limite. E assim, coisas simples que eu falo. Nunca dê seu telefone pessoal, tenha um telefone 2, que é o telefone de trabalho, para você não ficar refém dessa doideira que é a vida de síndica, é uma doideira. Postura, como você chega no prédio, avaliação pessoal, como você aparece no prédio. E o resto é estudar cada vez mais, ir a eventos, participar de podcast, escutar e etc. Dani, Ana, queria agradecer muito a participação de vocês hoje aqui no nosso ConaCast. Eu acho que a trajetória de vocês vai inspirar muitas mulheres e também moradores a confiar mais em síndicas mulheres, entender
toda a capacitação e todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui hoje, o que pode trazer de benefício para cada condomínio. É isso, queria agradecer a vocês pela presença. Se vocês quiserem deixar algum recadinho final, divulgar o trabalho de vocês, rede social, alguma coisa, fiquem à vontade. Agradeço muito a oportunidade. Na verdade, é um caminho que está sendo aberto através de um longo tempo de parceria. A Drummond e Marques e agora a Síndico A agradece essa oportunidade. Estamos, né, em expansão, acreditando justamente nisso, em que traz o outro para o mercado, a gente traz um conhecimento, um profissionalismo para poder trazer aos condomínios uma gestão mais técnica e mais humana. Bem, queria agradecer o convite a todos e dizer que eu sou sócia da ATEMES, Síndicos Profissionais, Temes da Deusa da Justiça e o A do Ana Carla. E eu sou conhecida no Instagram como Ana Carla, uma síndica diferente, que é a minha página. E é isso, eu acho que cada vez mais a gente está procurando o síndico, até para outras síndicas. A gente aprende todo dia, a gente erra como ser humano, e é bom que as pessoas saibam que desse lado tem um ser humano também, Sim. que tem suas fragilidades, que tem seu dia a dia, Sim. problemas com filho, com casa, com tudo. E a gente está buscando sempre desempenhar um próximo passo, um bom papel, e eu quero agradecer. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Essa parceria, Obrigada. ela realmente não... É o que não tem preço. Eu brinco que lá no escritório a gente não tem ainda tanto investimento em redes sociais, até porque a nossa trajetória ela é pautada no boca a boca, literalmente. No boca a boca da administradora, no boca a boca dos moradores, e a gente continua acreditando, né, que a presença do síndico, ela tem que ser pessoal. O síndico tem que estar lá, o síndico tem que estar no parceiro, o síndico tem que estar com a administradora, tem que ter um bom relacionamento com o funcionário, com o morador. Nas redes sociais, obviamente, hoje em dia eu acho que ninguém está fora das redes. Verdade. E esse papel do que você faz na vida pessoal associado ao que você faz na internet. E aí, assim, a gente caminha junto com a CONAC, sempre buscando sempre esse aprimoramento das relações e do profissional. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Foi ótimo. gente. Passou rápido, Tchau, né? tchau.